Acompanhando a música, segue-se a mensagem de que a alma é portadora para outra. A velocidade do pensamento é relativa ao grau espiritual do emissor. Se a luz nos assusta com 300.000 km por segundo, o pensamento poderá atingir bilhões de quilômetros em fração de segundos, dependendo da mente que o emitiu, e ainda faz uma transmissão de mensagem perfeita como se estivesse a 1 metro de distância. Quanto mais a alma evolui, melhor encontrará recursos favoráveis para sua conversa à distância. Eis porque o espírito superior está sempre presente, onde quer que seja. Já dizia o Mestre aos seus discípulos: onde se reunirem 2 ou mais pessoas em meu nome, aí estarei entre elas. Pois, quando nos reunimos em nome de determinada pessoa, lembramo-nos dessa criatura e, ao nos lembrarmos, emitimos ondas em direção a ela. O Cristo, com a sua estrutura espiritual, haverá de perceber essas ondas, que serão transmitidas com todo fervor, com toda a fé e, de onde estiver, responderá com a sua potente vontade, carregada de magnetismo celestial, e quem estiver reunido em nome dele sentirá sua magnânima presença. No entanto, para se reunir em nome de Jesus, faz-se necessário sentir o que ele ensinou, viver um pouco do Evangelho, estruturar os pensamentos nos moldes dos conceitos cristãos, porque, de outra forma, não entraremos em sintonia com a mente do Divino Amigo. Os nossos pensamentos consorciam-se com pensamentos idênticos, fazendo um todo que invade o nosso ser e estimula mais força em nós, do mesmo quilate. Pensar, realmente, é viver, e pensar, com dignidade cristã, é viver o feliz. A força mental que nós desprendemos em todas as direções são páginas escritas com letras sagradas, que nos custaram muito trabalho e sacrifício. Não é justo que desperdicemos essa oportunidade de pensar, por tanto tempo. É hora de darmos as mãos, encarnados e desencarnados, convictos de que, no aprimoramento das nossas ideias, seremos muito, mas muito mais felizes. Não mais se ajustem nossos pratos mentais à discórdia, pois ela entrava a amizade, retardando o crescimento da fraternidade, árvore de luz que se apoia no coração. Não mais se ajustem nossa conduta à vingança, pois ela é um corrosivo que deixa o espírito estropiado às margens do caminho, assistindo os de boa vontade passarem no carro luzente do progresso. É conveniente assegurarmos-nos do perdão, associado ao amor, de forma a embelezar a própria vida. Busquemos trabalhar, sem que o cansaço se apodere de nós, livrando-nos dos extremos, para que o centro nos atraia e, com ele, firmemos compromissos em todos os rumos da vida. Não queirais ser anjo de um dia para outro. O tempo é o roteiro indispensável para andarmos. Todavia, não confieis somente no tempo, sem ajustar seu esforço ao dele. Adestrai vosso pensamento em todos os sentidos, começando como faz a professora, no primeiro dia de aula, em relação às crianças, que pela primeira vez frequentam a escola. Bom ânimo, paciência e persistência. Lembrai-vos de que, de vez em quando, a vossa natureza inferior revoltar-se-á com essa vossa disposição de melhorar. Lutai com ela, que vencereis. Falai aos outros com carinho. Transmiti aos vossos colegas bom ânimo. Vibrai, nas horas em que vos dispuserdes a isso, amor para toda a humanidade, e acostumai-vos a viver alegre, em todas as circunstâncias, que, assim, ireis pensar para viver, e viver para pensar, com a consciência tranquila de um cidadão universal. Poluição mental. Uma mente poluída é uma mente fermentada, que macula a alma, tisna as forças do bem, dispostas ao amor. Se quereis saber como vão os vossos pensamentos, em se referindo a com acento circunflexo coletividade, eles se igualam, mais ou menos à poluição física da Terra. Sabemos, de certo modo, o que vai pelo íntimo de cada ser, estudando os fenômenos exteriores, pois eles são reações das ações de cada um. Uma mente desajustada provoca conturbação de igual desajuste,
e ainda coleta forças mentais da mesma sintonia para o seu próprio convívio, altera a função orgânica e destrilha o carro da vida por tempo indeterminado. Inquieta os outros e inspira nos semelhantes somente o desânimo. Alguém há de pensar, por que tanto desengano, por que tanto sofrimento? Os céus não estão vendo a terra como um hospital, há tantos milênios. Assim também pensávamos quando crianças. Não deveis subestimar a inteligência divina, que sabe os porquês de todas as coisas. E nós outros, com o passar do tempo, vamos tomando conhecimento da realidade interna e externa de tudo o que existe. Falamos muito no mal, combatemo-lo por todos os meios disponíveis ao nosso alcance. No entanto, é como diz o Divino Mestre, ai daquele que escandalizar, mas é necessário o escândalo. Para o porte evolutivo das criaturas no mundo, por muito tempo vamos ter escândalos frequentes de todos os tipos, de toda a sorte, pois eles criam reações para a autoeducação dos homens. Não obstante, é época de falarmos na reconstrução da velha mente em mente nova, de maneira a vigorar todos os princípios do cristianismo primitivo, no coração e na inteligência de cada alma. Então não devemos combater a poluição mental por ser ela uma necessidade ao processo evolutivo. Devemos, perfeitamente, removê-la com as nossas forças. Se assim não for, entorpeceremos os nossos sentidos mais dignos, pelos quais poderemos observar o céu, Deus, o amor, etc. Compete a nós realizarmos os nossos deveres, porquanto o Senhor sempre faz o dele adiante de todos. É uma luta que temos de travar, e com mais intensidade, dentro de nós. Um espírito educado educa seu mundo exterior. A vinda de Jesus à Terra não foi para experiências e, sim, por ter chegado a hora. Os clarins da eternidade soaram e os anjos desceram para conviver com os homens e ensinar-lhes os caminhos da paz, da caridade e do amor. Os emissários do Evangelho são as estrelas chamejantes que vieram queimar a Eva, limpar a borrasca, atear fogo ao joio, deixando o trigo na sua florescente abundância. Não vedes no mundo o empenho das autoridades em limpar das cidades o lixo, em recolher os assassinos, os mendigos, os ladrões e subversivos? É trabalho nosso fazer o mesmo em nossa cidade mental, que tem todos esses pontos de fácil contaminação. E por se tratar de uma organização mais perfeita, o cuidado haverá de ser maior. Os maus pensamentos sujam as ruas da mente mais do que sujais as vias da terra, em épocas de festejos delirantes. A reforma das ideias é como a reconstrução de uma metrópole velha, para que, no mesmo lugar, seja edificada uma cidade nova. É preciso muita coragem, muita persistência e muita fé. As ideias negativas são verdadeiros assassinos dos bons princípios e as emoções inferiores roubam as oportunidades dos sentimentos do bem. Os mendigos da inércia e a subversão do ódio poluem a mente. Nesse fogo insuportável, busquemos Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É fiel o Cristo, encontraremos a porta ou a pedra filosofal, pela qual poderemos purificar as nossas ideias, elevando os nossos sentimentos e instalando luz na cidade escura da mente. Pensamento da gestante. Na hora em que a mulher se propõe a ser mãe, deve mudar completamente muitos dos seus hábitos. Além disso, deixar alguns vícios, se os tiver, visto que vai servir de exemplo a seus filhos, marido e parentes, por mudar de posição, ocupando um lugar de destaque nos pensamentos que irão condicionar a mente de quem a vê e certamente admira. Mas é bom que a reforma não fique somente no exterior, mas atinja as profundezas da mente, removendo sentimentos inadequados, e não deixando surgir ideias que não dão confronto com a verdade e com amor. Os pensamentos sentem facilidade de deslizar no campo da mente, ao encontro de outros da sua estirpe, e avolumar condições, posto que o próprio ambiente em que se vive ganhará, por ficar impregnado das belezas espirituais, de vibrações magnéticas positivas. A alma escolhida a reencarnar,
pelas vias materiais de que dispõe, será beneficiada pelo clima espiritual formado pela futura genitora. A alegria, por exemplo, vibra as fibras mais íntimas do coração, harmonizando os nervos, o cérebro, etc. E esse estado de alma avança fora da mãe, por laços invisíveis ela própria, e atinge o espírito que se dispôs a tornar-se seu filho. Assim acontece com o amor. E assim ocorre com as outras disposições elevadas da mente. Procedendo ao contrário, o resultado não é preciso descrever. É a crucificação do ente querido antes de nascer. A mulher que vai ser mãe e o espírito prestes a tomar a forma física por seu intermédio, em muitos casos, formaram um convênio de reconciliação ou de amparo a outros, que lhe podem suceder. E a mulher, se quer assegurar um ambiente favorável ao seu futuro bebê, é bom que se abstenha do fumo, do álcool em excesso e, principalmente, que faça uma filtragem nas conversações, mormente no período da gravidez. O espírito a reencarnar, antes da concepção e, no percurso da sua formação, alia suas sensibilidades às da mãe, de modo a sentir tudo aquilo que ela sente, como, igualmente, a mate é influenciada pelo seu irmão em Cristo, que vai se tornar criança no mundo. É uma verdadeira simbiose de pensamentos. Não generalizando, em muitos casos, os cônjuges se antipatizam quando a esposa dá sinal de concepções. É que o espírito reencarnante, por vezes, alimenta ódio do ser que vai lhe servir de pai, ou este, na profundeza da inconsciência, guarda ódio daquele que vem como seu filho, para o reparo das dívidas. Os filhos, tanto quanto os pais, se reúnem em um lar para lapidar os sentimentos, perante a consciência, armazenando experiências que poderão transmutar em paz, em futuras etapas. A mulher em estado interessante pode ser considerada duas personalidades em um corpo só. Ela é o médium da vida física, é a indústria das vestes carnais, para que o espírito possa se materializar na terra. Ela é o solo fecundo, onde o homem deposita a semente divina, e a sua mente constitui o jardineiro que cuidará com desvelo do rebento a surgir das suas entranhas, a árvore humana. É bom que vos lembreis, mulher-mãe, que podereis fazer muito pelo vosso filho antes de nascer. A vida que viveis no tempo da sua formação se plasmará irreversivelmente no seu cosmo orgânico, acompanhando, em muitos casos, toda a sua existência. As variações de influências obedecem à escala de evolução da alma. A futura mãe, quando consciente das coisas espirituais, sentirá reações estranhas aos seus sentimentos, cabendo-lhe analisar que provém daquele que vai nascer. E, se a razão determinar que são ideias negativas, compete a ela reagir imediatamente, com pensamentos ao contrário, para que lhe sinta tranquilidade e esperança na situação coagida em que se encontra. Eis uma grande caridade. É salutar que a leitura evangélica, nesses casos, seja feita diariamente, acompanhada de bom entendimento, fé e ânimo. Médico ideal. O médico ideal é o clínico idealista, que estudou não para ser somente um terapeuta, como também um sacerdote. O ganho, para ele, está em segundo plano e, em primeiro, o prazer de aliviar os enfermos. Ser médico é ter o dom de curar, é participar da grande falange do bem no seio da humanidade. E o melhor médico é aquele que conhece as essências das religiões, que sabe, por experiência, da grande ajuda que os espíritos superiores lhe dão na órbita da medicina. Com essa consciência, será mais ajudado. É bom que o clínico se familiarize com a psicologia em todos os seus detalhes, testando experiências e analisando casos, meditando nos fenômenos, para que a sua intuição favoreça a todos os diagnósticos. Milhares de anos de trabalho da ciência comprovam a eficiência da palavra, como prefácio do doutor antes do exame, pois o doente, frente ao médico, abre suas sensibilidades de modo extraordinário, como oportunidade para o preparo psicológico. A palavra envolvida de ânimo,
de fé, de confiança faz reagir o metabolismo orgânico, favorecendo, assim, o campo do energismo dos medicamentos. O doente é como um imã, e as palavras do clínico, como fagulhas de ferro. Eis porque todo cuidado é pouco, nas conversações de médico para enfermo. O terapeuta nunca deve estar com a cara fechada, pois o gesto que fizer estará transmitindo energia compatível com seus modos. Desanuviai vossa mente, doutor, antes de qualquer visita aos que padecem. Juntamente com os recursos que a ciência possui, usai o autodomínio, a autossugestão, primeiramente para vós mesmos, de coragem, de alegria e de amor, pois quando pensardes nessas qualidades superiores, já estareis transmitindo, por ondas espirituais, as irradiações equivalentes ao estado de espírito em que vos encontrais. Purificai a vossa mente com pensamentos nobres. Elevai as vossas ideias, para que elas sirvam em todas as direções. E com esse labor divino, os que sofrem ganham muito, mas, na verdade, o mais beneficiado sois vós. Compadecei-vos dos que estão usando o leito de dor, não com lágrimas desapropriadas nem com sentimentos inadequados ao momento, mas com aquela compaixão que transborda a benevolência, carinho, afeto. Quem vos ouve tornou-se criança, diminuiu-se perante a vossa sabedoria, para que vós crescesseis, empregando recursos, medindo experiências, meditando no vasto campo de medicamentos, para que ele, o doente, seja curado. E por que não usar os meios possíveis ao vosso alcance? A medicina é uma esperança para os que sofrem, e a medicina aliada à fé, é, como diz Paulo, a substância da coisa pensada, a cura. Os filhos de Deus que vieram ao mundo com a missão de curar assumiram compromissos sérios diante da consciência. Analisai e senti as responsabilidades. Mesmo sendo médico, amanhã precisareis do vosso colega, no leito da dor ou da despedida. Doutor, o médico ideal é aquele que tem como companhia invisível médico de todos os médicos, o Cristo. Complementai a vossa ciência de curar o corpo físico com a ciência de curar a alma, que encontrareis as equações de todos os problemas físicos e espirituais dos vossos pacientes. O homem na terra precisa muito mais de amor que propriamente de remédios, muito mais de amor que de alimentos, muito mais de amor que de vestes. Cooperai, meu filho, nessa transfusão divina, e dai aquilo que estiver ao vosso alcance. Mas dai o que puderdes, de imediato, que, com isso, todos os outros recursos que tiverdes não falharão, por encontrarem a alma na esperança positiva. Enfermo inteligente. O enfermo no leito se encontra como onerado perante todos, abatido diante da vida. Parece um devedor sem remissão. É, pois, o instante de reagir, como doente inteligente, aceitando os fatos, sem que esses fatos o tornem um covarde. Amigo enfermo, colocai-vos na posição de defesa, mas aquela que não entristece, que não reclama, que não revolta, que não inveja. É a luta interna na vossa mente, renovando conceitos na base das recomendações do Cristo de Deus. Se vos sentirdes aniquilado, compactuareis com as forças dessa natureza. Se a angústia vos ronda o coração e cederdes a essa opressão, estareis vos colocando ao lado do desânimo. Se os problemas morais invadem o vosso convívio, ateando fogo em vossos sentimentos, lembrai-vos de que o perdão e o amor são as melhores defesas, como a água divina que apaga todas as investidas inferiores, na qualidade de combustível em chama. A dor, de certo modo, é uma mensageira acessível amálgama que se lhe queira dar. Já pensastes o quanto podeis ser útil, aquecido por ela? Aqueles que por amizade ou dever vos visitam, podem estar mais doentes que vós e, por vezes, são impressionáveis ao ouvir a voz da vossa experiência. Se souber desenvolvê-los na fé, na paciência, no amor, na esperança, na alegria, sairão dali fortalecidos, multiplicando a mensagem de ânimo onde quer que forem.
No leito, podeis meditar com mais eficiência nos próprios erros e corrigi-los, fazendo a mente sair da escuridão e instalando nela a luz, pela consciência. O enfermo inteligente, quando alia essa qualidade ao coração, é sobretudo uma alma introjetada, que encontra a Deus em si mesmo, conhecendo a hora profética de arrancar o joio na abundante lavoura da mente, deixando o trigo maduro florescer como alimento para tudo e para todos. Existe um amparo extraordinário nas horas das vossas provas difíceis. É a prece. No entanto, é imprescindível saber fazê-la. Em páginas anteriores, deixamos muito claro o valor da oração e como se portar para fazê-la com proveito. Considerando que a súplica é um pedido do filho para o pai, já pensastes quanto o genitor recebe, através do pedido, todo o carinho, toda a humildade, toda a fé, toda a gratidão e, acima de tudo, a esperança com alegria. Esse filho recebe mais, porque sabe dar de si mesmo e já granjeou experiências nos embates do mundo. Se por acaso vos encontrais no leito, com enfermidade de qualquer espécie, não abandoneis a fé e não desconfieis das leis. Deus é justo, bom e misericordioso. A enfermidade é, pois, uma valorosa oportunidade de conhecer-vos a vós mesmos e entrardes no mundo íntimo, como operários de Deus. Vereis que o trabalho interno é mais profícuo. Não peçais doenças. Todavia, se ela bater em vossa porta, não vos desespereis também. Nada ocorre por acaso. Milhares de olhos, como testemunhas de Deus, estão nos vendo. Milhares de ouvidos, como registros do Senhor, nos ouvem a todos. O Cristo é o nosso companheiro invisível, que nos segue, lado a lado. E, quando o discípulo estiver pronto, ele, o Mestre, aparecerá, frente a frente, porque dessa forma, não teremos mais vergonha da sua magnânima presença. A fé anula a dor e a dor, igualmente, desperta em nós a fé. Avancemos, pois, com Jesus e por Jesus em todas as direções que as nossas necessidades espirituais acharem conveniente. Libertação. A alforria da alma depende do próprio ser, do tempo, e de Deus. Compreender o que estamos vinculados, desde o princípio por leis irremovíveis, quase nada poderemos fazer por nós próprios, porém, é de ordem comum que façamos os nossos deveres perante o tempo, a consciência e o Pai Celestial. Parece, à primeira vista, de difícil compreensão, mas não é desde que tenhamos alguns princípios dos conhecimentos reguladores da própria vida. A libertação se empenha na exuberância das qualidades evangélicas, para que se possa usar as multiplicidades dos seus dons. A liberdade é posição grandiosa na existência de cada um destarte. A lei nos pede responsabilidade. Sem ela, a ordem torna-se utopia. Quanto mais nos envolvemos na ignorância, mais nos tornamos escravos das forças inferiores. Liberados, passamos a ser dirigidos pela luz do bem, como servos do amor. Nunca ficaremos livres da influência da causa primária de todas as coisas, e isso é para o nosso próprio bem. Somos libertos pelas leis menores, que obedecem às leis maiores, dirigidas e sustentadas pelo grande arquiteto do universo. Somos vassalos de Deus, sua criação, e filhos eternos, dentro da eternidade da vida. O melhor para nós outros é a perfeita obediência. Ser-nos-á dado muito com esse procedimento, quando não é acrescentado mais a favor das nossas necessidades. A razão nos traz muitos problemas para que possamos despertar algumas qualidades em sono profundo na consciência ou superconsciência. O raciocínio levanta a fronte da alma, olha aos céus e às estrelas e quer dominá-los, quer ser o Senhor e avança em todas as direções do saber. Não obstante, esquece que está sendo dirigido também pela inteligência maior, nas sutilezas do silêncio. É por ordem do progresso que amamos a libertação. Não somente nós, mas a própria natureza em profusão, os peixes, os animais, as aves e mesmo o vegetal,
Visto que guardamos a semente no seio escuro da terra, prisioneira do solo, e ela quebra as grades das junções de argila e se liberta no panorama divino, vendo o sol e sentindo o ar puro. No entanto, por leis maiores, continua presa à terra para o seu próprio bem. Quando se desliga, morre. Se nos desligarmos de Deus, procurando a total liberdade, eis o nosso fim. Exalamos como um pingo do nada no oceano da vida. Sabemos, no entanto, que isso jamais acontecerá, pelo amor do Pai Celestial a seus filhos do coração, pois o seu esquema é perfeito em todas as nuances, de modo que quanto mais o tempo passa, mais vida se acumula na consciência, mais livres vamos ficando do negativo e nos tornamos mais positivos, pelos vínculos das forças libertadoras que começam a ser lei dentro de nós. O espírito puro é livre da ignorância, mas nunca ficará livre do bem, do amor e da verdade. A felicidade é uma imposição divina, do Criador para toda a sua criação, da maneira que ele achou mais conveniente. À vista disso é que, por experiência, aconselhamos obediência às leis estatuídas pelo legislador maior que, por misericórdia, e sendo chegada a hora, mandou o seu próprio Filho ao seio dos filhos menores, para sintetizar, em um punhado de letras sagradas, o código da divindade, pelo qual seremos despertados para a vida fulgurante. A libertação é gradativa, como gradativos são os deveres para com ela. Ao fim de todas as nossas cogitações referentes à vida, o amor suplanta tudo, porque ele nos liberta até da própria libertação e nos coloca em uma dimensão, cuja grandeza ainda não temos palavras para explicar, nem pensamentos para sentir, por nos faltarem sentidos apropriados para tal. Riqueza inspirativa. Riqueza inspirativa não acontece por acaso. É sintonia com regiões ou entidades que vos inspiram, trocando valores ou ruínas, nas pautas que vos cabe merecer. Cada espírito é um instrumento vivo em que seus iguais encontram acesso, para valorizar suas próprias ideias, alimentando-se com a troca de magnetismo, que corresponde na mesma frequência. Poderemos constatar isso em todos os reinos da natureza. A formiga achará facílimo comunicar-se com outras da sua mesma espécie, e dificuldades inumeráveis em querer transmitir seus sinais para galinhas ou cães. Os bovinos não são entendidos pelos muares nem tampouco pelas ovelhas. Os pássaros, de maneira alguma, compreendem os peixes, e assim, sucessivamente, pois lhes faltam sintonias que correspondam aos seus impulsos comunicativos. Assim são os homens e almas desencarnadas, no tocante ao acompanhamento espiritual e a frequente comunicação com seus iguais. A facilidade é separar a coerência de inspirações e desejos, de pensamentos e ações. A riqueza inspirativa na área do amor é dom inerente à alma, que a conquistou na forja do tempo, pelas bênçãos de Deus. Se quereis fazer parte do apostolado do Mestre, onde a inspiração divina tem vantagens indescritíveis, abstendo da volumosa bagagem que vos pesa nos ombros, do ódio, da vingança, do orgulho, da luxúria, da insensatez, da covardia, da iniquidade, da ingratidão, da tristeza e da infidelidade. Procurai pelo menos vos esforçar, no sentido de que o vosso fardo se alivie um pouco, pois esse é o ideal do cristão. Se nada fizerdes nesse sentido, estareis com todos os canais interrompidos, sem que possa passar a inspiração dos seus para a terra em que habitais, sem que recebais a esperança de que podeis ser um dos escolhidos para o reino da paz, sem que possais sentir o sinal da própria libertação. A refulgência da inspiração é quando a fé explode em amor, que nos faz sentir a vida como se fôssemos o próprio Cristo. O trabalho é grande e requer a educação da mente. Sem disciplina, nunca poderemos atingir o regimento maior pelos nossos dons. Criamos, em torno de nós, com as más tendências, uma barreira intransponível, um cascão que, por natureza inferior, repele as sutis vibrações superiores,
desprendendo um aroma insuportável às almas de grande porte espiritual, como emblema da nossa estreiteza de mente. A magnificência de ideias nobres corresponde ao coração, nutrindo as esperanças com amor, com grande fecundidade da sabedoria e da fé. Parece-nos difícil a todos desatar os nossos laços antigos com uma conduta desfavorável ao Evangelho. Por certo que não o faremos em um estalo de dedos. O tempo tem de ser o veículo da nossa purificação, a paciência, a arma de combate permanente. É destruir para construir e transmutar uma afeição em outra. É subir em uma escada imensurável, com sacrifícios sem limites. Não é fácil, mas se faz. As exuberâncias e inspirações elevadas são desataviadas da consciência tranquila, que sabe sempre cumprir os deveres de par a par com as leis celestiais. Filhos de Deus, irmãos em conexão mental, ombreemos juntos a tarefa de sermos úteis uns aos outros. O esmorecimento é sinal de fraqueza e infidelidade para com os compromissos. Cada dia que passa é uma oportunidade que se esvai e cada oportunidade que aproveitamos é um tesouro que conquistamos para o nosso escrínio de preciosidades. O que depender de nós para a riqueza de inspirações superiores, deveremos fazer, não somente por dever, mas, e principalmente, por amor, pois Jesus e Deus já fizeram tudo por nós. O poder da palavra. A palavra é uma melodia soberana entre as outras. Tem a magia ativa de explicar as demais e a primazia de enriquecer todas as qualidades do homem. Ela é um dom, por excelência, com que Deus premiou as criaturas. O poder da palavra atravessa as fronteiras do entendimento humano, e alcança regiões onde vivem os anjos. Por intermédio da locução, podemos emitir ondas sonoras psíquicas em harmonia perfeita, de modo a conduzir leis e mensagens como se faz pelo rádio, televisão etc. Todavia, o poder do verbo paira acima dos aparelhos materiais, por encontrar recursos na própria natureza, a qual lhe confere maiores possibilidades de expansão, em todos os seus ângulos de domínio. É certo que, para esse mistério, a alma tem de ser adestrada na ciência da comunicação espiritual, e dominar a energia que usa com toda a dinâmica, a fim de conseguir um rendimento maior no uso da palavra. Os sons, articulados pelos místicos, são como poemas interligados ao ritmo da música, do micro e do macrocosmo. Quando alcançamos essa sintonia, propomos a nós mesmos a realização de maravilhas. As antigas iniciações, na Caideia e no Egito, na Índia e na China, montavam um esquema de educação da palavra, para que o candidato pudesse usá-la como santo e como sábio, como discípulo da verdade e como místico. Alguns deles, ao chegarem em determinada equação na harmonia das coisas, e perceberem a interestrutura dos corpos, conseguiam, com o poder da palavra, desintegrar as formas mais duras da matéria, como também reuni-las na sua área anterior. A mente tem de ser bem educada, trabalhando em conexão perfeita com o verbo, pois são duas correntes de forças que se ajustam para atingir os mesmos fins. Um orador famoso só o é pelo dom, e esse dom é constituído por qualidades exercitadas durante muitas reencarnações, aprimoradas em vidas sucessivas, que lhe outorgaram o completo domínio da palavra e, certamente, das massas que o ouvem. O intelecto desenvolvido é um acessório de grande utilidade para a harmonia da palavra, facilitando a comunicação com os outros. Ninguém faz o orador, nem o cantor, nem artista algum. Eles já nascem com tais e quais dons, como herança do passado, ao qual estão ligados, pela lei do esforço e do trabalho. A palavra ritmada na dimensão evangélica tem o poder de curar, de ensinar, de acordar as almas esquecidas do valor de servir. Um exemplo: Jesus, o mestre dos mestres, na arte divina de usar o verbo, de usar a mente e de usar as mãos, curou milhares de enfermos, levantando dezenas de paralíticos, e fazendo erguerem-se muitos do leito da morte. E esse poder, verdadeiramente, ele, o Cristo de Deus,
transmite para todas as criaturas, na escola do Evangelho, proporcionando a assimilação dos conceitos nele depositados, como bênçãos dos céus e força de Deus. A evolução espiritual é uma porta que nos abre para a aquisição divina do poder da palavra. Já notastes o quanto um clínico ajuda um enfermo com uma palavra de ânimo? Já percebestes o poder da palavra de um sacerdote, pastor, ou semelhante, para as massas que escutam atentamente, com sede de saber e de consolo? De um professor, de um político, ou general? E, acima de tudo, os pais de família? Eis porque ela tem de ser bem estruturada, analisada, selecionada, para depois ser posta em uso, com a cadência da alegria e a postura do amor. O progresso deve muito à palavra, e a palavra é filha do progresso. Antes de falardes a alguém, pensai, em primeiro lugar, na tranquilidade, pois assim injetareis, na estrutura sonora, os vossos sentimentos. E quem vos ouve será envolvido pelos fluidos que projetais, acalmando-lhe os nervos, aliviando-lhe as dores que porventura sentir, dotando de paz e tranquilidade consciencial. Eis uma caridade que podereis fazer todos os dias. E o maior beneficiado sereis vós mesmos. Ao conversardes com um enfermo, não deixeis que ele influencie vossa mente com pensamentos negativos. Arregimentai as vossas forças, pensai na saúde, despertai a alegria no íntimo, vivei um pouco no amor e falai a ele, ou a eles, com toda a convicção de que estais, realmente, transmitindo saúde, alegria e esperança a todo o seu organismo físico e espiritual. Assim, sereis ajudado por inteligências invisíveis, porque elas encontrarão abertas as portas do vosso coração, por serdes úteis aos semelhantes. Eis aí os princípios da ciência de curar, com o bom uso da palavra e com a vigorosa força da mente. Milagres do pensamento. O pensamento adestrado nas linhas do bem faz prodígios, tanto quanto descendo pelas vias sublimadas do verbo. É proveitoso que reparemos o que o Cristo fazia pela palavra, curando enfermos, restituindo o movimento aos paralíticos e dando vida aos mortos pelos diagnósticos do mundo. No entanto, os pensamentos desajustados dão nascimento à egofobia, preludiando o crime e a subversão. As ideias estropiadas em relação ao Cristo favorecem o inibismo preponderante da inconsciência. A inspiração, filtrada pelo bom senso, é como um óleo divino com a missão de lubrificar todo o sistema nervoso para as sensibilidades glandulares e o grande sistema de comando cerebral, correspondendo, dessa forma, com as leis de harmonia e de paz, gravadas em toda a criação de Deus. O pensamento faz milagres. Verdadeiramente faz, devido aos fenômenos que ocorrem na sua fértil área, quando obedientes às maneiras espirituais concernentes ao amor. A razão, mesmo a mais iluminada, não é capaz de dar explicações sobre isso, que fica, por enquanto, na região do inconcebível e do inexplicável. Eis porque corresponde a uma das grandes maravilhas do universo. A gnose revela, na sua estrutura sobrenatural, a necessidade da compreensão, a amplitude do amor e a disciplina no pensar e no agir, sabendo essa filosofia religiosa que a educação cristã, para as almas do mundo, constitui portas, pelas quais aparecem os horizontes da verdadeira felicidade. Homens idealistas, curvemo-nos diante dessa grande força da imaginação, recebendo essa dádiva do Senhor de todos os mundos com humildade e respeito, abrindo novos ângulos educativos ante os nossos instintos, orando, mas vigiando a produtividade mental na lavoura imensa em que o espírito habita por determinação do progresso, e arranquemos o joio, por haver soado a hora da seleção para os que amadureceram no turbilhão da vida. Há quem afirme que somente no ser racional os pensamentos são contínuos. Podemos assim classificá-los, em relação aos animais que andam conosco, mas na retaguarda. Nós outros, em comparação com os seres de alta hierarquia espiritual, ainda temos vazios na corrente mental que se forja pela razão.
Há frações de espaços que a evolução humana não percebe, e ficamos como mortos. Só os redimidos concebem. A escala é infinita. Podemos dizer que somente Deus vibra sem interrupção em todos os quadrantes da vida e por todos os ângulos que ainda vai criar. E o valor do pensamento está aí, pois somos seus filhos, criados à imagem e semelhança da sua grande estrutura divina. A mente é fecundadora de todo o complexo orgânico, avançando além do seu limite exterior, recebendo assim o correspondente pelo que emitiu. Vigiemos a criação mental, pois as imagens são nossas filhas, obedientes aos nossos sentimentos. São escravas que cumprem a determinação, rigorosamente, daquilo que somos. E o que recebemos em troca é irreversível na qualidade, nos tons, na composição elementar e no mesmo clima com que as despachamos da base mental para as viagens interatômicas e estelares, cosmogônicas e infinitas. Daí é que nasce a afirmação destas máximas. Recebemos o que damos e com a mesma medida que medirmos, seremos medidos. Despertemo-nos, irmãos, sem ilusões, começado com a amabilidade. Nos terrenos que haveremos de visitar todos os dias, plantemos a semente seja em quem for, pois a multiplicação pertence à natureza assegurada na vida, e a vida em Deus. Ela é uma das modalidades de beneficência. O pensamento é o energismo cândido na sua forma primitiva, sensível aos esquemas dos sentimentos. As mentes são máquinas gravadoras, que tudo plasmam, sem nada esquecer. E o espírito é o escrevente, responsável pelo que se faz. Se melancólico, plasmai na mente alegria. Se triste, alimentai o ardor do trabalho. Se egoísta, não vos esqueçais da fraternidade. Se vingativo, incentivai o perdão. Se orgulhoso, pensai sentindo humildade. Se odiais, exercitai os primeiros rudimentos da caridade e do amor, que sentireis um novo sol a nascer. No centro dele, escrita esta palavra, libertação, oriunda do prodigioso trabalho da educação da mente. Não ser perseguido. Como é difícil, no mundo em que vivemos, não sermos perseguidos. Parece que, no clima da Terra, a perseguição é um fato concreto. Não estamos contra os problemas naturais da vida, cuja força nos ajuda a pensar, a desenvolver o potencial da razão que dormita em nós. Mas queremos desenvolver meios de nos livrarmos da perseguição que se apresenta como filha da vingança, como companheira da tara de ver os outros sofrerem sob o acicate da dor. Quem persegue faz por vaidade, por ciúme, por inveja e egoísmo, também. E o móvel de toda sua perseguição é justamente a ignorância, por não conhecer o mecanismo da sua revolta, que algum dia reverterá contra as suas próprias fraquezas. E o preço que pagará será exorbitante para suas posses. Perseguição é a contraparte das ideias negativas, que alimentamos contra alguém e que o tempo nos devolverá como paga aos nossos feitos. Para não sermos perseguidos, é de bom alvitre que sigamos o código delineado por Jesus Cristo. Ele traça diretrizes eficientes com respeito à vigilância ou à tranquilidade diante dos que nos ofendem e caluniam. E ainda mais, o perdão nos condiciona a um clima de paz, de modo a não nos sentirmos ofendidos com as investidas dos que nos injuriam. E, se por acaso, usarmos todas as prevenções e ainda formos atingidos pela maledicência e pressões dos semelhantes, usemos a tolerância e oremos por eles, porque, dessa forma, nos isolamos da sua maldade sem sentirmos a sua influência perniciosa. Um ângulo que igualmente nos ajuda a nos livrar da perseguição é não perseguirmos de forma nenhuma, pois a lei funciona perfeitamente ao lado da justiça. Mas para tal, a mente haverá de ser educada. O primeiro impulso do ofendido é ofender. O revide, na hora, parece justiça, se apresenta na esfera da razão como defesa que não devemos abandonar. No entanto, é um engano do raciocínio. A lei de amor vibrante no coração deixa de aprovar, na assembleia íntima em que toma parte,
A petição de vingança, imputada pelas deduções apressadas provindas da razão orgulhosa. A serenidade é mais aconselhada em todos os momentos difíceis. A meditação nos dá ambiente para consultarmos a Deus sobre o que deveremos ou não fazer, e o tempo e o espaço nos darão a resposta. Não sermos perseguidos, como dizemos, é expressão figurativa. E não sentirmos a perseguição é nos isolarmos daqueles que, por ignorância, alimentam o desejo de destruir e sentem uma satisfação inferior na decadência dos outros. Eis que, para isso, uma arma basta: a superioridade, soberania alcançada pelo amor que garante a paz interior da alma. O não façais aos outros o que não quereis para vós, de Jesus, é ponto básico da tranquilidade consciencial. Porém, a maior perseguição contra a qual temos de lutar é a que nasce dentro de nós. É a reminiscência de faltas graves e o arrependimento delas, ou quando propomos à consciência operar uma reforma, moral e espiritual. Nesse instante, as forças selvagens, comandadas pelo instinto, investem contra todos os nossos melhores princípios de boa conduta. E, se não tomarmos posição segura, com poder de vontade alicerçado na fé e no amor, seremos derrotados, até aprendermos a ser bons combatentes. Meu irmão, o espírito é um soldado de Deus, na criação divina. Dai os primeiros passos no campo de batalha interior, que mil mãos aparecer-vos-ão, como anjos vindos do paraíso. Ninguém vive só. Quando achamos que estamos sendo desprezados, estamos diante de uma situação para aprendermos a ter iniciativa, pois o toque primeiro pertence àquele que vai ser o mais beneficiado. E, se desejais a liberdade, comungai com a felicidade dos outros, que sereis um dos que poderão gritar em altos brados: conheci a verdade. Amor a dois. O amor é assunto sagrado para os homens, tanto quanto é o instinto de vida para os animais e a lei para as coisas que nos servem. Ninguém vive sem amar. As criaturas têm carência de afetividade, tanto ou muito mais que de alimento para o corpo físico, pois ele é alimento dos mais qualificados para a alma. No entanto, as suas divisões são inúmeras, de acordo com as necessidades. Aqui, tratamos mais acentuadamente do amor a dois. É justo que esse amor seja um pouco diferente do amor universalizado, do amor de pais com filhos e filhos com pais, do amor aos enfermos, do amor aos parentes, do amor a com acento circunflexo terra, do amor às plantas e do amor aos animais. E, assim, sucessivamente. No amor a dois, tem que existir um pouco de egoísmo, mas aquele tão fraco que perde seu significado comum, porque cede um pouco para o dever. Assemelha-se, nesse caso, a água para matar a sede, quente, é insuportável; solidificada, não serve; fria, é adequada. No amor a dois, tem de haver um pouco de ciúme, mas aquele que não escandaliza, que não se faz acompanhar pelo ódio e pela vingança, que não maltrata, que não perturba. Aquele em que a ponderação faz perder a ferocidade e alivia a tensão, sendo, apenas, vigilância. Ele é como todos os alimentos: com excesso, fazem-nos mal. Todos os venenos são medicamentos, muitas vezes indispensáveis, dependendo da dosagem que se toma. Não pode existir amor no lar, quando os dois não querem amor e terminou o interesse de um pelo outro. O mais evoluído tem a grande saída da renúncia, desde que essa renúncia não esteja salpicada do insulto, das reclamações, das vibrações de rancor, alimentando a vingança enjaulada no coração, para que um dia solte a fera, a devorar a pequena paz que ainda reste. Essa renúncia também passa a perder o seu nome sagrado e retorna à forma de egoísmo prepotente. É bom que nos certifiquemos de uma coisa: estamos, encarnados e desencarnados, viajando na Terra, fazendo um curso nela. E ainda não é tempo de gozarmos a felicidade que, por enquanto, não construímos. Podereis encontrar em vossa esposa uma inimiga do passado,
pessoa a quem deveis bastante, ou por quem tenhais sido prejudicado. Reunidos como cônjuges em um lar, é a melhor oportunidade de saldardes as dívidas, tranquilizando as consciências. O vosso dever é fazer a vossa parte. Sendo amado ou não, amai com sinceridade. Se o vosso amor está mal interpretado pela vossa companheira, modificai-o de modo a agradá-la. Ele é qual o líquido que toma a forma da vasilha. E, se as bênçãos de Deus vos deu uma esposa, ou um esposo, coerente em tudo que se refere à vida a dois, aperfeiçoai esse amor, purificai-o, fazendo dos corações reatores divinos, para que possais, em outra dimensão, estendê-lo aos filhos, parentes e companheiros, e por vezes, à humanidade. Ganhai tempo, pelo tempo que vos deram em riqueza. No beneplácito do amor, compreendendo que somente ele libera as criaturas da prisão da ignorância. Não exijais compreensão da pessoa que vive convosco. Emprestai a vossa. Em todos os lances da vida, o exemplo é nota harmoniosa em qualquer instrumento humano. Sede útil à pessoa que amais sem quererdes anunciar vossos feitos, procurando gratidão. Isso é troca que não condiz com a caridade. Não vos impacienteis de trabalhar em silêncio, em favor dos outros, principalmente de quem vos pertence pelo amor. Nada que se faz fica escondido. No entanto, se tilintar o gasofilácio da vaidade, podereis perder o vosso trabalho valioso, porque desfigurais a dignidade da beneficência. Se ainda temeis fazer o bem, sem que os outros saibam, é porque não confiais nos preceitos do Mestre, nas leis de Deus. Tende fé, meu filho, alimentai a confiança, e nunca percais a alegria de ser útil, principalmente àqueles que vivem convosco. O amor a dois, quando correspondido e firmado pelo tempo, é a porta pela qual poderemos entrar para a verdadeira felicidade do futuro. É ele que carimba o nosso amor para a universalidade. Amor à distância. O amor é a maior virtude. Ele se manifesta por vários métodos, veste roupas inimagináveis, pelo fato de ser amor e se dividir em todas as direções para ser útil a todas as criaturas. Ele é qual as ondas hertzianas, que vibram como micro-ondas médias e longas. Ele ainda é muito mais, porquanto invade todas as frequências e auxilia em todas as distâncias, da mínima à máxima, levando a mensagem de esperança, de alegria, de caridade e da existência de Deus. João Evangelista afirma que Deus é amor. Na verdade, vos dizemos que o Senhor é muito mais que o amor, por ser esta lei feita por ele, conquanto seja a virtude que coroa os anjos, que aureola os santos e que liberta os místicos. Ela é a maior dentre as grandes no reino evangélico. Amar é algo divino, que pode acontecer na Terra. Podemos sentir o amor da força eletrostática na grande mecânica do universo, na harmonia das coisas em se reunirem por afinidade, até os grupos de almas puras, que se congregam por amor. Aqui, vamos falar mais acentuadamente do amor à distância, espíritos que se simpatizam e que determinada distância separa. Todavia, para a permuta de energias divinas, não há barreiras. As sequências de forças se cruzam na mais alta vitalidade. Desde quando se ama verdadeiramente, o poder de transmitir os sentimentos através de vibrações é faculdade inerente a todos os seres que atingiram a razão. O pensamento é veículo poderoso, cujo poder, pelo amor, ultrapassa em muitos casos a ciência e a filosofia, colocando os dois que se gostam frente a frente, em qualquer distância cósmica. E ainda mais, as almas, atingindo certo grau de conhecimento, poderão ver-se mutuamente, desabrochando o dom maior do coração, amor com A maiúsculo. É um amor que confia, que alegra, que não se apega em demasia, que não entristece, que trabalha, que fraterniza. Já dissemos que existem muitos tipos de amor no mundo, dos quais o mais frequente é o amor associado ao ciúme, é o amor paralelo ao egoísmo. É esse o amor que não confia, enlouquecedor. Trabalhemos, pois,
Meus filhos, para que esse estado de alma se modifique. E é bom que convidemos Cristo para nos ajudar, na purificação dos sentimentos, transmutando as nossas qualidades nascentes em dignidade fecunda. Esse trabalho é feito na lavoura da mente. O policiamento das ideias deverá se dar com urgência, modificando os impulsos do fluxo nervoso condicionados que, há tempos, nos fazem pensar automaticamente, caso em que se precisa de uma intervenção dinâmica da vontade do raciocínio, para que a mente se liberte dos condicionamentos, entregando-se à verdade, libertando-se e iluminando-se com os preceitos evangélicos que encontramos em todas as religiões e altas filosofias do mundo inteiro. Amar é alto e sagrado, principalmente entre as criaturas que já atingiram um ponto elevado do ambiente da felicidade. Quando o amor não duvida, ele cura, alegra, conforta, faz todas as virtudes brilharem por todos os roteiros, permanentemente. Se porventura a vida separou alguém de vós, por motivo que desconheceis, não vos entristeçais. Deus é muito mais sábio do que julgais. E, se amais verdadeiramente esse alguém, ele está em vosso coração, pois os recursos para tal podeis desenvolver, e as distâncias não existirão mais. Se por acaso sofreis estranha doença da melancolia, com saudades profundas de alguém que não conheceis no presente, não desdenheis a vida por esse fato. Essa alma existe em algum lugar e também sofre, com certeza, as mesmas consequências. Sede inteligente, apurai os sentimentos, desdobrai a tolerância e aumentai a fé na bondade de Deus, que o encontro há de se dar por sintonia, pois, na matemática divina, a equação é amor. As lágrimas. As lágrimas são secreções provocadas pelas emoções que, por sua vez, desenvolvem os sentimentos. Podeis notar que a mulher, quase de um modo geral, desprende lágrimas com mais facilidade, pois suas emoções se encontram à flor da pele. São mais impressionáveis, visto que são mais sensíveis. Há muitos estudiosos que dividem as lágrimas em várias temáticas, como lágrimas expulsas pelo ódio, lágrimas afloradas pela alegria, lágrimas advindas da esperança, lágrimas libertadas pela dor, pérolas lacrimais convidadas ao passeio facial pelo amor. Mas, na verdade, todos esses aspectos são aparentes. Elas surgem do impulso do amor e, compondo o microcórrego dentro de nós, têm as mesmas funções dos rios que servem à limpeza pública. As lágrimas libertam as energias inferiores presas em vários pontos do corpo, afrouxam o sistema nervoso e tranquilizam o coração. Chorar, na sua feição verdadeira, é descarregar a tensão psíquico-orgânica, dando vazão ao espírito e a novas e acertadas atitudes. Se alguém vos ofendeu sem que sejais culpado na presente existência, lembrai-vos de que já tivestes várias reencarnações, e que a ofensa pode ser cobrança do passado. Se tendes vontade de chorar por isso, chorais sem escândalos. Entrai no vosso aposento e descarregai as energias inferiores, secretamente, que essa é uma oportunidade de ficardes livres de leves faltas anteriores. As lágrimas, nessa hora, são as misericórdias ou veículos de limpeza da vossa consciência. O muro das lamentações dos judeus é um grande estímulo aos sentimentos, processo rude, mas evolutivo, das qualidades dormitantes do coração. E esses judeus reencarnaram com profusão em Portugal, mostrando-se o povo mais sensível do planeta à dor alheia, que o Brasil, por assim dizer, herdou dos lusos, pelo cruzamento das raças. Os campos santos, os hospitais são forças que desatam lágrimas, liberando, igualmente, o amor. Os artistas são pessoas de grande sensibilidade, pois eles exercitam a memória dos sentimentos, como dizeis, para que as lágrimas fluam nas horas que se lhes apraz. E esse domínio leva-os a certa grandeza espiritual, pelo amor. Há também as lágrimas de defesa, quando o ofendido é a parte mais fraca, como as mulheres e crianças.
Se assim se pode falar, é o choro-socorro, que desperta a compaixão. No entanto, é bom que entendais que a vigilância deve estar presente no combate ao fanatismo, já que muita gente chora